Boa noite, pessoal. Só mais um tempinho e a gente começa aí a live. Live aí da nossa parceira Ana Bike, tá? Com a participação da campeã brasileira Alice, que é moçoroense, né? Alice Mello. E daqui a pouco elas vão entrar aí na live e a gente vai bater um papo sobre algumas questões aí relacionadas ao mamute, né? E ao ciclismo do Rio Grande do Norte. E também sobre o ciclismo nacional, né? Aqui nós temos um atleta de nome e renome nacional, campeã brasileira, então vai trazer muito da sua experiência pra gente, tá bom? Daqui a pouco eu refaço essa introdução e aí então quem puder, né, já que já possa estar aí compartilhando, tá certo? A, essa live, tá bom? Para que mais pessoas possam estar assistindo. Eu vou chamar aqui a Ana e daqui a pouco a Alice deve chegar também, tá? Olá, boa Ó, noite. boa noite, Ana. Boa noite, Tudo, Emanuel. tudo bem? Ah, sim. Então, seja bem-vindo aí. Essa live tem aí a sua ideia, a sua marca, para que a gente possa estar discutindo aí assuntos importantes, certo? E relevantes. Então, a gente está só aguardando, né, entrar mais aí algumas pessoas, né? Também estamos aguardando aí a entrada da Alice para a gente começar, tá bom? Quem Correto. puder, Logo, logo ela está entrando aí. tá bom. Eu não sei se para você eu estou aparecendo com o rosto cortado. Se Não, está completa. Agora eu estou cortada para você? tá aparecendo cortado, eu acho. Se alguém puder também. Ah, então agora Pronto. aqui está. Mas Aí talvez sim. quando a Alice entrar, eu não sei como é que vai ficar a configuração. A gente reorganiza, né? Exato. Você entrou Já aí. foi. Alice entrou? Entrou. Alice, vou te Ah, convidar aqui. Alice. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Acabei de convidar. Oi, Oi, Lia. melhorou a tela? Estão me ouvindo? Olá, boa noite. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Ah, então tá bom. Então, fechou. Então, Alice, boa noite. Me chamo Emanuel, nome aí do Mamute, tá? É um prazer recebê-la, você e Ana, para a gente discutindo hoje nessa live, né? Assuntos relacionados ao ciclismo, mais precisamente, né? A evolução do ciclismo feminino. E tanto a Ana, que é uma incentivadora, você que esteve aqui no estado recentemente, deve ter presenciado, né, o quanto ela tem feito aqui, né, pelo ciclismo feminino, e assim como você também, que tem participado, né, de campeonatos brasileiros e nos últimos anos, com certeza tem visto a evolução do ciclismo, tá? Então, assim, o Mamute, né, eu falo em nome de uma equipe, né, o Mamute não sou eu, o Mamute são várias pessoas de cidades diferentes aqui do interior do estado e decidimos fazer um campeonato amador, né, voltado para o incentivo ao esporte. Acima de tudo, o Mamute ele tem a intenção de incentivar as pessoas a estarem praticando o ciclismo, né? Então, assim, nossas provas não são provas com premiação em dinheiro, né? Nós prezamos muito em provas com bastante apoio, com uma estrutura bacana para receber os ciclistas.
E isso realmente, nos últimos anos, né, veio ganhando aí o respeito, né, dos atletas, e hoje nós temos aí um campeonato do interior sendo o campeonato assim com o maior número de atletas, com maior expressividade no estado, né? E junto a isso, né, nós temos aí esse crescimento do ciclismo como um todo e principalmente o ciclismo feminino, né? Então, assim, quando eu estive essa semana atrasada, né, como a gente chama por aqui, lá em Mossoró, conversando com a Ana, a gente conversava sobre a questão, né, do que eram, né, muitas provas, né? Até a Ana colocou o exemplo dela, né, quando foi para a primeira prova lá em Janduís, mostrou o seu troféu, né? E, e a carência que a gente tinha, eu acho que a Alice também deve ter passado isso, né, no começo, eu também queria que ela falasse um pouquinho da sua história. Ela deve ter passado isso em provas, tipo assim, com pouco número de meninas competindo, de mulheres competindo, né? Às vezes, muitas vezes a gente passou aqui por provas que a gente tinha que ligar para alguém, ó, venha para formar o pódio, né? Porque o feminino não consegue formar o pódio, né? E hoje nós temos aí números, né? Eu vou até daqui a pouco colocar alguns números aí do Mamute, né? Com relação ao ano de 2021, que foram números muito, muito, muito bons, tá? Então, acho que eu já falei demais nessa introdução, eu queria que vocês se apresentassem, né? Ana e Alice, sejam bem-vindas, né? Eu quero que vocês possam, né, falar bastante sobre isso, tá bom? Aqui em nome do Mamute, eu só quero escutar também, assim como as pessoas que aqui estão nos acompanhando. Então, boa noite, né? Sou Ana Cristina, Ana Bike, mais conhecida, né? Estou aqui nessa noite para a gente trocar aqui um bate-papo bem interessante com a nossa querida Alice. Falar de ciclismo é sempre falar de muita emoção, de muita coisa que envolve momentos mágicos na vida da gente. Ciclismo feminino em específico, assim, falar de ciclismo é sempre muito bom, né? É, Iniciei no ciclismo de forma bem despretensiosa, como acho que a maioria, e com o passar do tempo existe essa questão da identificação, né? É a questão da família, a questão do marido, a questão do filho, e tudo isso foi envolvendo a minha vida de forma em que o ciclismo foi tomando uma proporção. O som tá bom, Manuel e Alice? Ok? Ótimo. Então, eu acho que a maioria, né, inicia de forma despretensiosa e vai se envolvendo com os momentos que é criado com a história de cada um. Então, na minha história, comecei de forma despretensiosa, mas houve esse envolvimento familiar. O marido, ele na época, em 2017, ele era obeso, e se identificou muito com essa questão da competição e me puxou para participar também. Eu comecei realmente de uma forma bem despretensiosa, de uma forma em que, para mim, as competições eram algo desafiador, de forma que envolvia a minha vida pessoal, né? E eu fui me envolvendo no sentido de que realmente quando a gente começa a participar das competições, cada competição é um universo que a gente tem a desfrutar. É uma história, são conquistas, existe o antes da competição, existe o momento da competição, existe o pós-competição. E tudo isso envolve o atleta, né, para que ele continue e ele vá à próxima etapa. Mais ou menos assim. Então, essa introdução eu vou só falar do momento dos desafios, né? Desafio para mim foi realmente vencer uma série de barreiras, porque como mulher, né, a gente está aqui falando de ciclismo feminino, a mulher realmente ela abraça a família, ela tem os filhos, ela tem um trabalho. Então, para ela se envolver em um mundo do esporte, ela tem uma série de desafios, além da vida pessoal, né? O querer de se envolver ou de participar e um momento que vai trazer também os benefícios que a gente sabe para a questão da saúde, para a questão do envolvimento com coisas que a gente sabe que quando a gente participa do mundo do esporte, a gente tem a oportunidade de participar.
de forma desafiadora, né? A gente vai se envolvendo e vai participando desse momento no ciclismo. Então, os desafios para a mulher são muitos. Eu acho que até porque nesse momento de desafio é que muitas mulheres realmente ficam um pouco só no ciclismo amador, no sentido só de participar de passeios, ou não conseguir conciliar algumas coisas. Mas o que aconteceu na minha realidade, né, por essa questão familiar de ter começado com o envolvimento ou com o chamado do meu marido, que sempre chamava para participar das competições, eu terminei me envolvendo, gostando e, e criando, né, aqui na nossa cidade, essa amizade, esse momento dentro entre praticar o ciclismo e participar também das competições. Eu acho que a Alice caiu, não foi, Manuel? Acho que deu uma travada, né? Já pediu para entrar novamente. Pronto. Então, vou resumir só mais um pouco para não ficar extenso e ficar realmente em tom de bate-papo. Desafio as mulheres realmente têm, né? Pelas questões, questão feminina de ser, né? Existem realmente muitos desafios, mas vem as conquistas, né? Quando a gente se envolve no ciclismo, as conquistas de cada momento, de cada prova que a gente participa, não é a conquista de só ganhar ou de só subir no pódio. As conquistas são inúmeras, né? Conquista de superação, conquista de saber que pode, e às vezes a gente está num momento difícil da vida e está no exterior, de uma vida diferente, focada no esporte, focada na alimentação, direcionada a algo mais saudável. Então, a gente vai somando conquistas a partir do momento em que a gente se envolve nesse universo. Então, vou passar para a Alice, para ela falar um pouco, para realmente ficar assim, meio que no tom de bate-papo, né? Porque dentro dos desafios, a gente começar a falar aqui de algumas provas que foram desafiadoras, vamos ter uma série de momentos que hoje à tarde eu parei para pensar, olhar umas fotos, sabe, Manuel? Cada foto que eu puxava, eu vivi aquele momento. Parece que foi ontem, essa corrida aqui, aí vi a foto, eu tenho as primeiras corridas que eu participei, que foi inclusive em Caraúbas, eu achava que eu nem ia terminar. Eu ainda me lembro da mulher me chamando, o locutor me chamando de Ana Catarina, eu olhava para o lado e disse, Ana Catarina sou eu. E passar, e chegando, eu só conquistei terminei essa primeira corrida. Então, a cada corrida que ia acontecendo, sempre tem uma história, sempre tem a gente, quando termina, no meio do percurso, a gente vai lembrando de coisas que a gente teve que enfrentar para estar ali naquele momento, e no pós, né, que a gente gosta muito da resenha, as mulheres, no pós, aquele momento de sentar, ver o que foi que somou, o que é que pode ser melhor no próximo. Então, é uma constante, né? É um livro que a gente vai sempre escrevendo em cada competição. Vou passar para a Alice, para a gente ficar assim, meio que mesmo no bate-papo, né? E vai falando, a partir do momento em que a gente vai conversando, a gente vai falando de alguns momentos, alguns exemplos que a gente possa pontuar aqui nesse momento, tá certo? Uhum. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria mandar um beijo para todo mundo que está entrando na live. E, inclusive, o Barbosa, que hoje é um dos chefes da CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo, foi a primeira pessoa que me recebeu em Maringá, Paraná, para me correr um campeonato nacional sozinha. Um beijo, viu, Barbosa? Obrigada pela participação aqui. Tem algumas pessoas também que estão interagindo, mandaram aqui mensagem. Enviei um monte de aviãozinho, você enviou também, Manuel? Mandei para um monte de gente. Ana, aproveita também, caminha para todo mundo, porque é extremamente importante. A gente está falando sobre esse assunto, né? Dessa vez, a minha ida a Mossoró, Emanuel, foi marcada com muitas meninas que pedalam. Até então, eu era Maria Bonita, só andava com um monte de cangaceiro. Hoje está tudo misturado. Graças a Deus, estou super feliz, me sentindo bem mais acolhida, digamos assim. Lá atrás, quando eu comecei, nada foi fácil. O primeiro obstáculo a ser enfrentado foi o preconceito, de andar no pelotão junto com um monte de homens.
aquela sensação de, a menina vai derrubar o pelotão, a menina tira ela, sabe, umas coisas assim, eu acabei enfrentando, mas fui objetiva, tinha alguns amigos que me protegiam, digamos assim, pagava pelos bolões, corria junto, e sempre com aquela sensação de autossatisfação, né? O esporte me trouxe muitas coisas boas desde o comecinho, e dessa vez eu vejo que as meninas estão cada vez mais empolgadas a curtir o esporte. E eu fiquei muito surpresa de ver que a competição que vocês estão organizando, se eu não me engano, foram confirmadas 38 meninas, né, para estar participando, correndo. Isso é algo muito, muito, muito bom. É uma evolução muito grande para o nosso estado. Queria dar parabéns a todas as meninas que se prontificaram a enfrentar esse desafio, né? Lógico, não é fácil. A gente entra numa competição, no fundo, a gente quer conseguir um bom resultado. Não adianta falar aquela, eu vou só para curtir, só para brincar. Não. A partir do momento que você entra numa prova, que você quer competir, você tem aquela sensação de, não, eu quero conquistar um bom resultado. É normal, é natural. Porém, a gente tem que pensar naquele grande fator. Inclusive, eu estava comentando com Ana sobre isso. Para que as meninas que vão competir, pense sempre naquela questão de ter por objetivo algo que não te frustre. Ou seja, o que eu treinei, né, durante esse tempo, entrar com aquela perspectiva de algo que você consiga conquistar, sem criar grandes expectativas, para que você não se desanime ao decorrer de tudo isso. Para a gente conseguir conservar essas 38 meninas e, consequentemente, evoluir esse número de participantes. O que é algo já muito bom, mas pode ficar melhor ainda. Então, assim, é lógico, existem duas realidades nessa live, uma realidade amadora, uma realidade competitiva, e não estou aqui para dizer que as meninas têm que dar o sangue, socar o pau, como diz aqui, e até cair para o lado, não seria isso, até porque vocês vão estar curtindo a competição, né, o evento, mas criem uma expectativa que vocês consigam atingir, sem ganhar, sem ter frustrações, né? Muito pelo contrário, só ganhar experiências. Então, isso é muito válido, isso é importante. Fico muito feliz de ter sido convidada para estar dando essa minha opinião sobre toda essa questão, sobre o evento. Eu tive algumas experiências com mountain bike, confesso que não é fácil. Olha que eu sou meia casca grossa em umas coisas, mas mountain bike é uma realidade oposta. Tem suas dificuldades duplicadas e triplicadas. Você deu até risada aí, Emanuel, porque é verdade. Primeiro, psicologicamente você tem que estar preparado para um terreno que você vai enfrentar, que muitas vezes você não consegue fazer reconhecimento. Né? Algumas provas de mountain bike, pelo trecho mais longo, acaba não conseguindo fazer um certo reconhecimento. Então, assim, é um desafio, precisa de muita atenção, cuidados, porém, tem aquela sensação de se desafiar a qualquer custo, e isso é muito bom, se desafiar e conseguir atingir certos objetivos. Acho que outro ponto que também pega bastante essa questão de paciência. Eu acho que o mountain bike, cada curva que você vira, é um destino que você não vê pelos os single tracks da vida, ou as maratonas, né? Então, assim, geralmente quando a gente corre um trecho de estrada ou no velódromo, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue avistar o que a gente está fazendo. Agora, o mountain bike tem esse desafio, de você não conseguir ver o que vai acontecer. Então, assim, ter muita paciência, né? Eu acredito que não seja um trecho fácil. E eu acho que o último ponto, e eu acho que o mais importante, se hidratar na nossa terra, né, Manuel? Porque, Com menino do certeza. céu, eu fui fazer uns treinos aí, peguei algumas companhias, como a companhia de festival, quase que morri nas trilhas, porque ele acelerava com tudo e eu naquela sensação, vai, 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 vai. E eu não queria deixar barato, né? Então você já imagina. Toda vez que eu ia de mountain bike, eu ficava o resto do dia empenada. Empenada. Não é a mesma coisa. Então, assim, meninas que se inscreveram, parabéns. Pensem nesses 3 pontos. Tenho certeza que a Emanuel vai ter algumas sugestões perante a tudo isso que vocês vão estar enfrentando. Mas estou aqui na torcida
dizer que todo desafio sempre tem uma recompensa, seja ela ganha de imediato ou a longo prazo ou a curto prazo, enfim, quanto menos vocês esperarem, vocês vão ter uma sensação de gratificação muito grande. De mim, você já tem admiração. E eu já estou ansiosa para estar acompanhando no nosso canal, a Ana e a Mara vão estar transmitindo os bastidores do Mamute, em especial mostrando as meninas que vão estar competindo, o desabafo delas, né, diante da prova, o depoimento em si. Então, assim, estou distante, mas vou estar próximo de vocês para acompanhar tudo isso. E pensar positivo e entender que vocês podem conquistar tudo aquilo que vocês conseguem criar uma expectativa boa. Não criem expectativas ruins, senão vocês vão se frustrar. Criem expectativas boas. Tendo a expectativa boa, que eu tenho observado, né, Manuel, é o surgimento de muitas equipes, né? E Exato. em relação a isso, o que eu tenho a falar, eu sou muito agradecida, né? Na nossa cidade a gente tem uma equipe muito maravilhosa, as meninas do Camaleão. Camaleão, na verdade, o nome é Camaleão, mas somos as camaleoas, né? E no sentido de que uma equipe, ela realmente ajuda muito a integrar, fazer com que exista esse incentivo de forma coletiva, né? Aí e tem as meninas lá, a Pautos Ferro também, que treinam, que são realmente bem envolvidas com o ciclismo da cidade, né? Lá de Reilane, a nossa querida Bonzona, tem as meninas lá, esqueci agora o Lá, nome dele, lá de Natal tem a Andréia, tem, tem a Andréa, exatamente. tem, tem o pessoal lá de Janduís, né? Também tem Caraúbas, são Pessoal do várias cidades. governador, as meninas lá Exato. do esporte, né? Nossa Cris Energia, lá, a Cris é energia do muito da pessoal, gente, né? É uma figura. exatamente. Então, assim, tenho observado isso, tem sido muito positivo, porque quando a gente já sente que a mulher, né, de certa forma, tem a dificuldade de interagir, de começar a treinar. Então, assim, já quando monta assim, uma equipe, ou mesmo que seja de forma amadora, sem ser um treinador, sem muitas regras, mas já em ter a questão do coletivismo, do apoio, do incentivo, né? Do vamos hoje, vamos amanhã, hoje tem treino. Isso também tem feito com que tem ajudado bastante, né, a mobilizar mais as meninas a treinarem. Tenho visto isso aí como um ponto muito forte, né? Exato. Olha, Mas isso, na realidade, quando você já foi também com a equipe, né, lá para... Fala um pouco aí da questão profissional em relação à equipe, Alice. eu tenho, Pode falar, eu tenho Diana. algumas colocações só sobre o que vocês falaram, porque senão eu vou esquecer. Pode ser bem Certo. rapidinho? Pode. Quando a Ana acabou de falar aqui, Alice, para você ver assim, essa preocupação, né, que a gente tem com relação ao incentivo. Os atletas campeões desta primeira etapa, a gente conseguiu uma parceria inédita aqui nos campeonatos aqui da região. A gente conseguiu com que as principais assessorias do estado elas vão acompanhar os atletas campeões na primeira etapa, os campeões iniciantes e os campeões femininos. Então, cada campeã feminina já vai ter uma assessoria ali para ter algumas dicas e, né, realmente começar no ciclismo já com esse acompanhamento, né? Eu achei isso muito bacana, né? O pessoal que a gente procurou da assessoria, todo mundo se prontificou, gostou da ideia. Então, assim, são esses detalhes, né, que vão fazendo aí a diferença e quem sabe um campeonato, né, aqui do interior, né, você sabe a dificuldade que tem o interior, né, do nosso estado, possa despontar aí um atleta de grande nível, né, uma outra Alice, né, no futuro e por aí vai, e espero que com menos dificuldades, porque a gente sabe que você enfrentou muitas dificuldades, né, então tem esses detalhes, tá certo? Então, quando você falou de Mossoró, né? Mossoró tem uma história linda, né? No ciclismo, assim, respeitada, né? Para você ter ideia, né? Nós temos na Alice, né? Que é campeã.
E um detalhe, pouca gente sabe, né? Isso é algo que a gente tem que colocar. Nós temos o Felipe, que foi campeão mundial 24 horas, também de Mossoró, né? Então, assim, nós temos referências, né? Outras tantas referências no ciclismo, né? Então, assim, tem essa questão. E só um ponto, para que eu também não esqueça, com relação à hidratação. Foi algo também que a gente, né, pensou, né? Nós fazemos um percurso aqui de 50 quilômetros e nós colocamos 5 pontos de hidratação, tá certo? Então a gente coloca esse ponto de hidratação, bastante água. A gente vai fazer a primeira etapa agora, que é lá em Janduís, e aí a gente já estava com quase 3 mil águas compradas para um universo aí de menos de 300 atletas. Então, para você ter ideia, cada atleta ia ter que beber 10 garrafas d'água, né? A gente sabe que eles não vão fazer isso tudo, mas a gente faz para que a pessoa tenha, né, a garantia, né, dessa hidratação, porque a gente sabe da importância e a gente também tem que levar em consideração esses detalhes. E só um detalhe, quando você veio aqui, eu prestei atenção, você no mountain bike, né? Você falou aí um pouco. Então, assim, o convite, né, já está lançado, tá certo? Desde já, tá? A sua próxima vinda ao estado, então que você já se prepare aí, né, para participar junto conosco aí do Mamute, tá certo? O convite aí já está lançado, tá Meu bom? Deus. Mamute, Alice, é o ano inteiro. O O ano ano inteiro. inteiro. Eu vou ver essa possibilidade, sim, Inclusive a de final é poder em Mossoró, né? participar. Mas, gente, eu no mountain bike, Dá meu para ir. Deus. É uma experiência sensacional. É um pedal assim que eu acho que seria é o único estilo de ciclismo que você consegue sair para curtir, na minha opinião. Olha que eu já fui para muitos trechos de estrada, né? Trechos bacanas e tudo mais. Só que um comprometimento para mim é muito maior. Então, assim, eu realmente curti muito essas minhas férias, fazendo muitos pedais de mountain bike. E espero vivenciar isso logo, logo. Esse ano vai ser um ano bem intenso, bem mais do que o ano anterior. E os próximos serão assim. Você falou sobre essa questão do início, né? Como que foi e tudo mais. Realmente, eu passei por muitas dificuldades, como mesmo é proposta a nossa live, né? Foram muitos desafios, mas que trouxe muitas conquistas. E os desafios, eles podem ser no momento, como eles podem ser um acontecimento, né? Diário, a longo prazo, curto, enfim. No começo, eu tive muitas dificuldades na questão de me entrosar diante do público masculino. Mas à medida que eu fui mostrando que eu tinha condições, os meninos começaram a me introduzir nos treinos, nas competições, enfim. Eu fui conquistando o meu espaço, mas a minha maior motivação, você pode ter certeza, Emanuel e Ana, foi a minha família. A minha família me deu uma estrutura muito especial. Meu pai, ele foi maratonista pela Unimed, do Rio Grande do Norte. Antes meu pai era doido, hoje meu pai merecia ter uma atenção especial de todos esses doidos que estão correndo em Mossoró, porque o que tem de gente que sai cedo para correr, isso é muito bonito de se ver, mas lá atrás existia muito esse preconceito, vai sair 5 horas da manhã, esse homem é doido. Então, assim, eu fui a filha do doido porque eu saía 5 horas sozinha, com 13 anos de idade, para ir pedalar com um monte de homem. Então, eu era também uma menina que estava meio que fora da curva. Só que percebemos que nesses desafios teve muitas conquistas posteriormente, né? Muitas coisas foram acontecendo. E eu sou muito grata à minha família por ter me introduzido no esporte, ter me incentivado, consequentemente os meus amigos ciclistas de Mossoró. E à medida que tudo foi acontecendo, quando eu tinha meus 13 anos de idade, participei da minha primeira corrida em Mossoró. E vocês podem ter certeza, não existe uma cidade mais calorosa para o esporte, ciclismo em específico, senão a nossa querida Mossoró. Todo mundo que eu conheço, ciclista daqui,
que vai correr na de Ser Rosado, que foi, viveu muitas experiências na de Ser Rosado, todos falam muito bem do público, né? Das pessoas que gostam de ver aquela maravilha. Falando em maravilha, olha, a Mara entrou aí, Mara Fernandes. Oi, Mara, boa noite. E essa competição, a de Ser Rosado, trouxe muitas portas, né, Manuel? Assim como o Mamute está trazendo agora como em competição para o nosso estado. Então, assim, o ciclismo é muito bem visto. Só que não existia essa aceitação tão rápida do ciclismo feminino. Foi acontecendo. E hoje a gente pode dizer que Mossoró está preparada em todos os sentidos. E isso é motivo de muito orgulho. Por isso que é importante todo esse incentivo que vocês estão dando. Tenho certeza que vão vir, como você mesmo disse, outras Alice, e é o que eu mais espero. Inclusive, teve um vídeo que a gente fez, foi postado na semana anterior, com duas crianças, uma filha de Mara, outra filha de Valério. A gente teve um bate-papo, conversando com essas menininhas, falando sobre o ciclismo, falando sobre o curtir o ciclismo, né? E isso é algo muito bom. No primeiro momento tem que ser diversão. Para mim foi diversão. E os desafios aconteceram, mas para mim ter mais vontade e dar continuidade. Hoje eu sou 12 vezes campeã brasileira, minha especialidade é o ciclismo de pista. Já tive resultados na base, na júnior, no ciclismo de estrada. Já tive algumas convocações pela seleção brasileira. Hoje eu sou uma das atletas representantes do Brasil no ciclismo de pista, em específico na Madison, que é uma prova de velódromo. Então, assim, hoje eu sinto que tudo que eu me esforcei teve conquistas. Porém, tem muita coisa para acontecer. Se o esporte é novo em Mossoró, em alguns sentidos, ainda é novo no Brasil. Estamos engatinhando para muitas coisas boas, mas ainda é o começo. Olha lá, meu pai assistindo. Te amo, pai. Então, assim, o esporte ele está acontecendo de maneira gradativa. Hoje a gente está abrindo muitas portas para o ciclismo nacional de pista, enfrentando muitos desafios que não são fáceis. A gente passa por muitas provações todos os dias. Em cenário profissional, a gente tem o apoio da nossa equipe, a BEC Rio Claro. É um projeto de lei federal que tem por objetivo competir as provas no mundo todo, Emanuel, com a expectativa de acumular pontos para a classificação olímpica, que visa as Olimpíadas de Paris 2024. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto, porém, eu busquei viver um dia após o outro como eu busco viver hoje. Então, nunca criei uma expectativa que eu não conseguisse atingir, para mim não desanimar, porque o esporte é algo muito bonito. Não pode se desanimar perante ao esporte, seja na sua rotina como qualidade de vida, seja nas suas provações, seja nas suas expectativas e espelhos para outras pessoas. Pode ter certeza que se você finalizar a sua prova do Mamute, quem está do lado que não conseguiu finalizar vai ver você como uma motivação e no ano que vem ou na próxima etapa vai finalizar. Então, assim, faça tudo o que você pode fazer hoje pensando em uma satisfação sua, mas entendendo que você pode ser um espelho para quem está do seu lado. Seja um companheiro no meio do trecho. Então, assim, o ciclismo é isso. O ciclismo é socialização, é amizade, é competitividade, é desafio, é conquistar. Enfim, eu posso dizer que hoje eu tenho muitas alegrias no esporte. Minha faculdade foi o esporte que me deu. Minha renda é do esporte. Minhas perspectivas são frutos do esporte. Então, assim, a minha vida realmente, desde os meus 9 anos de idade, foi evoluindo e crescendo por cima por base dessa questão esportiva. Lógico, a gente vive muitas realidades, mas dentro da sua expectativa, dentro da sua realidade, viva 100% tudo isso e seja um exemplo para si, seja um exemplo para quem está do lado. Possa ser que muitas pessoas achem assim, mas ela vive numa expectativa muito melhor lá em São Paulo. Gente, não é assim. Não é assim. Em muitos momentos, eu me senti
muito mais acolhida em termos de atenção em Mossoró, nessa viagem, do que propriamente aqui. Porque aqui eu sou uma situação comum para o que acontece. Lógico, para muitas outras pessoas que entendem de fato esse esporte, né, a gente tem a valorização. Inclusive, a gente fez uma rifa, o pessoal participou 100%, assim, muitas pessoas ajudaram. Só que eu acredito que o peso maior que eu tenho de gratidão e felicidade por essa recepção que eu tive em Mossoró é pela a sensação que as pessoas têm de valorizar que a minha caminhada muita gente não acreditou e que foi possível, que aconteceu. Tipo assim, estou em Mossoró, né, novinha, sou jovem, eu não vou conseguir aquilo. Eu sou a prova viva que sim, é possível acontecer e dá certo. Então, assim, eu voltei para Mossoró hoje, né, nessa última viagem, as pessoas me conhecendo, as pessoas entendendo o possível. Então, assim, do mesmo jeito que foi possível para mim sair de Mossoró, vir para São Paulo, me especificar, melhorar meu resultado e ir bater na Rússia, é possível você terminar uma etapa do Mamute feliz, grato pelo que você está fazendo, orgulhoso pelo aquele momento. Então, assim, entender que cada desafio tem uma conquista muito alta. Então, assim, meninas, acreditem, sonhem, meninas mais novas, que vão tá correndo a etapa, meninas da região toda. Entenda que é possível, mas tem que ter aquela coragem, tem que ter aquela determinação, né, menino? Que não adianta. Olha, porque um dia após o Amanhã, outro, amanhã o piloto vai crescer, viu? vai, com certeza. A Muita intenção gente. é essa, né? A intenção é bem essa, né? Amanhã, show de fotos aí dos pilotões aí. Todo mundo Não, não empolgado. tem É muito dúvidas. bom. Vai ser Muito sensacional. bom essa Tanto dos injeção. meninos, os rapazes, e também todas as meninas, né, as atletas. Eu vou estar aqui vibrando por todo mundo e, sem dúvida alguma, eu tenho muito a agradecer a vocês pela torcida, pelo espaço aqui, porque é muito bom passar esse meu lado profissional, contar um pouco das minhas perspectivas, né, também, e dar minha opinião diante de tudo isso. Ah lá, mandaram Em relação mensagem. a ciclismo amador, o que eu tenho a dizer, né? Sempre a história de um atleta é só emoção, porque é superação, são conquistas, são coisas que fizeram com que eles mudassem e criassem uma bela história para ter alguma vitória ou alguma derrota, mas tudo vai sendo construído na vida do atleta, né? Da forma amadora, o que eu tenho visto é que, passar do tempo, as pessoas, as mulheres, né, que a gente tem assistido diariamente o ciclismo, ela tem abraçado, as mulheres aqui que eu tenho convivido, eles têm abraçado a prática da atividade física. A gente tem assistido tanto no ciclismo como também na corrida, né? Acho que a Alice viu Mossoró, como as pessoas também estão aderindo à prática da corrida. Então, assim, hoje a gente pode sentir, né, com a pandemia, como as pessoas também estão vendo e se sensibilizando para a prática de uma vida saudável, né? Então, é algo que a gente tem a repensar, né? A pensar e a repensar de que, às vezes, as coisas ruins acontecem para a gente acordar e ter uma nova vida, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria só de frisar que sempre existirá um novo caminho a ser traçado dentro de coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente, às vezes, acha que só lamentar porque perdeu uma corrida, vamos deixar isso para lá e vamos... Às vezes, aquele momento vai ter grandes lições, grandes aprendizados para que a gente pare para pensar em o que é que, como vai ser o próximo se eu mudar minhas atitudes, o que foi que eu fiz, em que o meu objetivo não foi alcançado. Então, assim, sempre tem que se pensar dessa forma, porque sempre a gente vai ter momentos de dificuldade na vida, seja na prática do esporte, seja no problema pessoal, seja no problema do trabalho, né? Então, trazer e fazer esse link com a vida real, eu acho que é bem interessante quando a gente vive o esporte da forma amadora. Sempre linkar a vida real com o que a gente pode proporcionar
para uma vida diferente quando a gente envolve um esporte. Só fazer esse parênteses, né? Porque realmente a gente hoje vive em um mundo bem confuso e que o esporte proporciona algumas transformações. Então, de forma amadora, a gente pode ter na nossa vida experiências muito boas quando a gente abraça o esporte e se dedica a ele. O ciclismo comigo foi dessa forma, acredito que muitas mulheres, né, que convivem comigo também, eu tenho observado exatamente essa mudança da vida pessoal, quando abraça e se dedica e se entrega, de fato, a algo que ela entende que vai ser desafiador. Muito legal. E assim, Alice, nesse tempo que você teve em Mossoró, pelo contato que teve com a Ana, eu acho que é bom frisar também que Ana, né, ultimamente é uma empreendedora, né, mas que tem uma visão para o ciclismo feminino, né? Eu lembro que o ano passado nós fizemos uma etapa em Caraúbas. Caraúbas é a cidade onde eu resido, e aí a gente fez uma etapa aqui em Caraúbas e eu entrei em contato com ela, né? Ana, ó, será que seria possível disponibilizar um brinde, né, para a gente sortear? E ela disse: faz o seguinte, me manda a lista de atletas inscritas no campeonato. Aí eu mandei, né? Ela disse: olha, vai ter um brinde para cada mulher que participar. E aí foi muito bonito. No final ali da etapa, na premiação, todas as mulheres foram chamadas para o pódio, tiraram a foto, todo mundo junto, todo mundo unido. Então, assim, todo mundo saiu muito feliz, né? Um outro detalhe, quando a Ana falou, aí no início da fala dela, que estava olhando fotos. E eu não costumo olhar fotos, eu costumo olhar as medalhas, né, das etapas que eu participo. Então, quando eu vejo a medalha, vem na minha cabeça tudo que eu passei. Se você perguntar se nesse dia o meu pneu furou, eu vou lembrar vendo aquela medalha, né? E aí uma outra questão interessante, que isso também não acontecia e ainda não acontece em todas as provas, é essa valorização. Por exemplo, hoje no Mamute, né, e isso desde a sua criação, todo atleta que participa, ele tem uma medalha. Todo atleta que participa e conclui o seu percurso, ele recebe a medalha, certo? A medalha de participação, né? Em alguns eventos, não. Então, isso também se tornava muito aquela situação. Todo mundo quer entrar para realmente, né, dar o seu melhor. Mas muitas vezes você entra e aí você meio que já tem ali 5, 6 atletas, né, em um nível mais alto, então você já se cara, eu vou só fazer palco para o outro, né? E aí a gente sabe que aí no Mamute, né, todo mundo acaba tendo a mesma chance, porque aí junta com o que você falou, quem entra quer dar um bom resultado, então todo mundo pode chegar bem, né? Eu participei da prova do Mossoró ano passado e eu vi que você está bem familiarizada com os termos, né? Você falou em single track, não sei o quê, né? Isso é coisa de mountain bike, tá bom? Eu lembro que eu entrei no primeiro single track lá da prova em 13º lugar. E eu disse: meu Deus, minha prova está perdida. E aí a prova vai acontecendo, e aí eu acabei chegando em segundo lugar na prova e fui campeão da minha categoria no ano passado. Então isso, tipo assim, cara, prova, a gente vai viver ela, né? É um momento que fica ali e muitas coisas acontecem em provas. Então, assim, é muito interessante. Eu, né? Tem É, tantos obstáculos a ser vencidos que a gente, só vivendo aquele momento, a gente realmente tem as situações a falar. Porque quando termina uma prova e a gente sabe da história dos campeões, a gente vai avaliar. Aqui no Mossoró Ride, depois eu fiquei sabendo que a atleta de Natal que ganhou o primeiro lugar, eu fiquei muito feliz quando eu soube do resultado, que ela venceu um obstáculo que para muitos talvez tivesse parado a prova porque a grancheira enganchou e ela terminou a prova com uma só marcha. Então, destacar, então, assim, a gente vai ver que conquistas aparecem com as dificuldades, né? E realmente, às vezes, em determinadas provas, essas situações vão trazendo a cereja do bolo, né? E a gente vai entendendo como realmente se constrói um campeão, um campeão.
são realmente uma série de situações vencidas. A Alice também compartilhou uma situação que ela vivenciou numa corrida. Eu fiquei parada até ela contar o final, quando ela contou que teve que trocar de bike 2 vezes numa corrida, mas não desistiu, né? Então, quando a gente começa a viver as resenhas da corrida, é muito emocionante, porque realmente essas superações mexem muito com a cabeça do atleta. E tem pessoas que desistem, tem pessoas que se superam e conta que a gente fica sem acreditar. Como é que você conseguiu fazer aquilo ali, né? Realmente, Renata, né? A Renata, fiquei encantada com a história da Renata, que ela terminou a prova com uma só marcha na Mossoró Rally, uma prova muito difícil, né? Então, ela foi uma super campeã. Depois eu fiquei sabendo que ela contou nos stories dela, né? Como foi. Essas histórias só acontecem por quê? Porque existe esse relato e essa vivência compartilhada, né? Naquele momento de dificuldade. E só vivendo, né, Manuel? Não tem como. Cada prova é uma prova, cada história, cada percurso. Na mesma cidade, a gente vê que existe o cuidado de cada equipe, ou da organização em mudar, e os critérios de fazer com que as marcações se evoluam, né? Então, tudo isso eu participei desde 2019, da primeira prova em Caraúbas, e a gente quem vai participando das demais, vai vendo o critério do Mamute em ter esse cuidado com a organização, desde a sinalização de coisas simples, né? Como outras coisas a mais que a gente sabe que o Mamute está cada vez mais melhorando e criando essa marca registrada aqui no nosso estado, desse campeonato muito bom. Alice, fala um pouquinho aí dessas histórias. Tem muitas, né? Pois é, menina, muita coisa. Deixa eu só mandar um beijo aqui para minha prima, da Cleide, que está aqui na live. Ela, Alicinha, mandar um beijo. Um beijo, dá saudade também de vocês. Pois é, Manuel, até mountain bike andei, curti, espero estar aí em breve. E tem algumas competições, eu acho que me marcou muito, algumas provas, dentre elas, essa competição que a Ana comentou, né? Estava falando. Nossa, eu tive muitas dificuldades no decorrer de tudo, é lógico. A minha ideia hoje aqui na live é estar colocando as minhas experiências profissionais e você as suas experiências amadoras, mas não deixa de ser desafios para qualquer um, né? Lógico que dentro das suas proporções. E isso é muito bacana. Você falou uma coisa muito interessante sobre esse negócio da medalha relatar, né? A lembrança, o desafio. E isso a gente aprende desde criancinha. Eu já, por um tempo, dei aula de natação para algumas crianças e a sensação máxima deles era ganhar uma medalha. Isso possa ser já uma chave para quem sabe criar uma competição das crianças, né? Fazer um trecho de 100 metros, 50 metros, leva o seu filhinho lá, monta uma sessão de kids e a gente já começa a dar uma engatinhada também nessa ideia, porque eu acho que a criança ou o adolescente é a perspectiva do futuro. Então, assim, se você já cria aquela raiz, a criancinha pedalando, inclusive eu dou aula de ciclismo kids para algumas crianças aqui em Americana, mesmo sendo atleta, eu optei por não me desvincular de alguns trabalhos que eu tenho, e isso por uma satisfação pessoal mesmo. Eu gosto muito de ver aquela questão da evolução da criança. Então, assim, a gente já começa a trabalhar essa sensação da medalha, né? Desde o pequenininho até o mais velho, o atleta de elite, que vai ter a lembrança do desafio. Então, assim, brevemente, pegando esse leque da ideia da medalha, eu acho que ano passado, uma das provas mais especiais para mim foi essa. A gente teve uma reunião no começo da prova, era um paulista, e o paulista aqui ele funciona da seguinte maneira: são 4 etapas, e à medida dessas etapas você vai somando pontos para saber quem que vai ser o campeão paulista. E naquele momento, tanto eu quanto a Wélida tínhamos chances de conquistar o título de campeão paulista, né, de resistência. Estávamos na terceira etapa, tivemos uma reunião no começo da prova, e dentro da proporção das nossas adversárias, a gente ia conseguir meio que trabalhar tanto ela para mim quanto eu para ela, para a gente ver como que ia ser o resultado final. Só que a gente teve a reunião e decidimos que eu iria dar o veredito final da prova. Então, assim, eu entrei na competição
com a expectativa de ganhar a qualquer custo. Eu precisava enxergar bem, eu precisava não errar diante de muitos princípios. A gente usa muito esse aspecto de não se frustrar, tipo assim, entrar na prova, eu preciso ganhar. Não, não é eu preciso ganhar. Eu preciso fazer tudo que seja coerente, que me deixe em condições de ganhar. Seja um objetivo que eu tenho, vamos supor, eu quero finalizar a prova. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer o trecho que eu estou pedalando, eu preciso me hidratar bem, eu preciso me posicionar bem. O resultado vai ser uma consequência desses pontos que você vai se ajustar. Então, a gente pode pensar isso, tanto de maneira amadora, como de maneira profissional. Então, naquele momento, eu precisava não dar ênfase no problema. Eu precisava encontrar soluções para possíveis problemas que possam surgir. Como a moça aí, ela teve um problema na bike, só que ela objetivou se ajustar dentro de muitas condições para finalizar a prova bem, mesmo com essa diversidade. A gente não pode focar no problema, seja furar um pneu, seja ter um problema mecânico na bicicleta, seja um certo tombo, são coisas que a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar é a ação pós dele. Então, isso se aplica a todo mundo. E essa prova, o meu volante, ele acabou espanando, ou seja, na hora que eu fui fazer a curva, para fazer o ataque, para tentar sair desgarrado do pelotão, né, para poder sair sozinha, a minha corrente escapou e eu quase caí, porque o meu volante da bike teve problemas. Aí o que eu tive que fazer? Trocar a bicicleta. Só que a bicicleta que eu troquei, ela estava com o banco mais baixo. Então eu tentei sair novamente nela, só que eu não conseguia me ajustar muito bem por conta da questão do banco que estava descendo. Resultado, tive que trocar de bike novamente. E isso a prova rodando. E assim, tinha um problema de bike, Emanuel. Você não pode sair gritando, a bicicleta quebrou aqui, não. Senão as meninas, e nunca mais você pega. Você meio que vai para trás, se estabiliza bem, controla o seu batimento, troca o material que você precisa, depois você volta para a prova. Então, assim, eu troquei a bike numa prova de 1h20, mais ou menos, troquei a bike 2 vezes e tinha por objetivo finalizar a prova escapada. Então, assim, mesmo com adversidade, mesmo com problemas, não estava focando, o que eu precisava era trocar a bicicleta rapidamente, pegar a bike e tentar a qualquer custo fazer novamente outra fuga. Porque eu tinha que chegar sozinha pro pelotão, a Welda vir e bater o sprint. E a gente conseguiu. Eu fiz primeiro, a Welda fez segundo. Mas, assim, foi uma prova que, sabe, quando você olha pro lado e fala assim, meu Deus. Inclusive, a chegada eu nem comemorei. Eu coloquei a língua para fora, assim, e falei assim, meu Deus do céu. Então, assim, são experiências, são sensações. Eu fiz tudo o que eu podia naquele momento. Então, assim, é isso, gente. Fazer o que você pode dentro da sua expectativa, né? E não focar no problema, muito pelo contrário, focar nas soluções para esses problemas. E não esquece, essa hidratação aí de vocês do Mamute, a exclusividade, viu? Toda essa atenção de vocês aí. Sensacional. Uma estrutura de prova muito boa. E com certeza, se fosse mais próximo, muitos atletas daqui de São Paulo iriam. E a gente consegue observar, temos aqui muitas competições, mas a prova do Mamute está dentro de uma classe muito boa, viu? Se você parar para pensar em termos de organização, em termos de número de inscritos, e lógico, um terreno que só aí vocês conseguem oferecer. Aqui não se tem essa diversidade de caatinga, essas terras assim mais arenosas, um lugar mais duríssimo para poder se fazer uma boa prova. Então, assim, se sintam privilegiados. Não tenho dúvidas que vai ser uma competição grandiosa. Manuel, em relação à prova ainda, a gente viu a evolução em relação à quantidade de mulheres, né? Falou Sim. bem que teve a situação em não termos a quantidade do pódio. Hoje a gente tem já 2 categorias. Fala um pouco aí sobre essas questões aí, que eu sei que teve uma pequena mudança, não é assim? Isso. Com relação aos números, né? Eu até peguei lá com o Marcos, eu estava falando com a Ana. O ano passado, ao todo, pegando todos os inscritos, né, nós tivemos em todas as etapas 43 mulheres. Né? Então é um número muito bom. E essas 43 mulheres, elas estão repetindo, né, ou aumentando por etapa. Né? Nós temos aí, são 2 categorias, existia apenas a categoria feminina, né, e às vezes não formava.
qual foi a ideia? Vamos fazer o seguinte, quando a gente chegou ao número de mais ou menos umas 10 mulheres ali participando, vamos dividir. E aí a gente dividiu, colocou atletas até 34 anos numa categoria, atletas de 35 acima em outra. E tem uma novidade, né, que já está certo que para o próximo ano, as 5 primeiras de cada categoria nesse ano, tanto do feminino A quanto do feminino B, já vão obrigatoriamente subir para elite feminino. Então a gente já vai ter uma outra categoria, né, a terceira categoria no ano de 2023, tá certo? Justamente porque a gente entende que também essa divisão por categorias faz com que mais pessoas participem, né? A gente dividiu esse ano a Master C, né, que é uma categoria que aí tinha uma média de seus 12 atletas. Nós já temos aí quase 30 atletas Master C, né? Então, assim, essa questão de estar dividindo, muitas vezes o organizador de prova pensa da seguinte forma: eu não posso dividir porque, assim, são tão poucas pessoas, então não vai ter, já não tem troféu, assim, vai sobrar troféu. Mas, na verdade, é um incentivo também, né? Você ali se encaixar, se enquadrar na sua categoria. A gente sabe que existem outras categorias, né? Se a gente for levar com relação ao que tem na CBC, né? São as categorias lá, né? Tem, né? As categorias lá já firmadas, mas aí a gente aos poucos vai, né, aumentando esse número de categorias e, consequentemente, trazendo mais pessoas para o campeonato, né? Nós temos um campeonato hoje que em 24 horas preenche suas 300 inscrições, tá? Mossoró, o ano passado, não precisou de tudo isso, não. Mossoró só precisou de 40 minutos. A gente preencheu ali tudo, né? O site congestionou, foi uma verdadeira loucura, né? A gente teve problemas porque o atleta estava com raiva que não estava conseguindo se inscrever, né? Então, assim, é algo muito positivo, né? A flexibilidade é tão grande, né? E realmente a organização que teve que rebolar para organizar esse evento. A organização, né? Danilo estava aqui, né? Vocês são do Mossoró, sabem como foi, né? Foi uma verdadeira loucura, todo mundo, né? Então, a gente fez isso, né? E quer continuar fazendo, né? A gente já viu essa questão da assessoria, a Ana já sinalizou aí uma premiação especial também, né? Para a etapa de Janduís, e aí a gente vai trabalhando isso, tá? Eu acho que a nossa live está quase, né, terminando a primeira hora. Eu não sei se vocês querem entrar novamente, mas talvez vá ficar muito extensa, né? Mas mais, assunto eu tô vendo que a gente tem para a noite toda, né? Porque é muita coisa, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? A Alice falou aí com relação a problemas em prova. Ano passado lá em Alexandria eu quebrei a coroa da bicicleta faltando 6 quilômetros, aí saí correndo, né? Então eu corri 6 quilômetros. Detalhe, né? Quando eu estava treinando, o treinador falava, ó, treine um pouquinho de corrida. Eu disse, não, corrida não dá certo, eu fico muito dolorido. Então, assim, tive que correr 6 quilômetros sem treino de corrida, né? Tanto treinador, hein? Pois é. Então, são muitas histórias, né? Então, assim, acho que o ciclismo só tem a agradecer a mulheres como vocês, né? Pessoas que levam o nome, né, do nosso estado, né, para outros países, né, que nos orgulha, tá certo? Eu quero dizer a você que você é um orgulho do nosso estado, tá certo? Muita gente não valoriza, mas tem que ser valorizado realmente, né, essas histórias. Ana, no ciclismo amador, também é um orgulho porque faz acontecer, né? A gente precisa de pessoas que chegam assim, olha, vamos dar as mãos para acontecer, né? Se pegar outro problema, muitas vezes as coisas não aconteciam porque um faz, aí o outro quer atrapalhar o que aquele está fazendo, né? Não vou fazer o dele não porque vai, às vezes até corridas, uma pessoa faz, a outra que faz atrapalha, não manda a equipe, e isso tem mudado bastante também, graças às pessoas que estão, né, dando as mãos em nome do ciclismo. Então, o ciclismo só tem a agradecer. Minha irmã entrou há pouco, né? Ela também entrou no ciclismo através da gente, né? O ano passado foi até campeã lá, iniciante A, e aí já está aí também preparando o bretelle para começar amanhã novamente a treinar. Então, que bom, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Deixar um agradecimento em nome
da cidade, em nome de todas as mulheres. Espero que tenhamos outros momentos como esse, né, Alice, Emanuel, que a gente possa abrir esse canal para outras mulheres também virem aqui participar. Eu sou só hoje uma pequena porta-voz, mas tem muita mulher com histórias bonitas. A gente tem realmente muitos momentos a ser partilhado aqui, de forma que eu sei que cada vez que a gente compartilha uma experiência positiva, quem está ouvindo se sensibiliza, diz, poxa, por que eu não faço isso também, né? Sei que tem muitas mulheres que, eu digo muito aqui para as meninas, tem muitas mulheres aqui com grandes potenciais, mas não participam de competições, mas tem todo o amparato atlético para estar participando de competição, no sentido de preparo físico, no sentido, né? Mas cada pessoa vai se identificando e vivendo o momento que acha que deve viver. Mas deixo aqui as minhas palavras, meus agradecimentos, meu incentivo, serei uma eterna incentivadora. O Amudo pode contar comigo, outros eventos também que envolvam esporte e ciclismo, pode contar comigo. De forma que eu estou aberta e disponível para viver esses momentos, porque realmente é muito importante que a gente esteja tudo unido em prol dessa vida que a gente ama, que é o ciclismo. Com você, Alice, palavra final. Ô, Ana, eu estou muito feliz e orgulhosa por ter essa minha ida a Mossoró, ter feito você entender a importância que você está fazendo na vida dessas meninas. Quando surgiu a ideia do canal, eu ter falado, Ana, você precisa ser exatamente assim, né? Uma embaixadora dessas meninas. Mostrar essa essência, mostrar esse detalhe, dar esse suporte. Porque o nosso ciclismo ele só está crescendo, mas precisa de um norte, para que ele não se enfraqueça e pare. Então, assim, meus parabéns. Estou muito feliz em estar compartilhando essas conversas e experiências com vocês. Estou muito orgulhosa de você, Ana. Muito feliz mesmo. Parabéns de todo o coração. Que você continue se dedicando. Que você possa ter em mim uma pessoa que possa estar contribuindo para o canal Encontro com a Bike. Realmente foi uma ideia que deu muito certo e vai continuar dando. E que essas meninas continuem dispostas a continuar esse esporte. E a gente está aqui para estar motivando elas, né? Seja no meio profissional, no meio amador, no meio consumidor, porque Ana Bike existe, Ana Bike virou um conceito, falei, e está sendo Ana Bike um conceito em todos os sentidos. Fiquei mais ainda feliz por saber que Emanuel já estava sentindo tudo isso lá atrás, hein? Quando Ana se prontificou a dar os brindes. Então, assim, uma coisa que a gente conversou aí em Mossoró e a gente sempre conversa, a gente tem que fazer algo que seja por nós em primeiro lugar. Então, assim, pode ter certeza que todo o tempo, toda a dedicação que eu possa estar fazendo em tentar contribuir alguma coisa, assim como você está fazendo, Ana, é acima de qualquer coisa, acima de qualquer ganho, é pelo o nosso bem, pelo que a gente acha coerente e bom. Então, assim, a gente está no caminho certo. Não sabe se vai despontar rapidamente, mas a gente não está preocupado com isso. A gente só está preocupada em contribuir da atenção que nossa cidade merece, nosso estado merece, e as nossas meninas também. Lógico, os rapazes, né? Porque nada melhor do que ter essa introdução e esse incentivo dos meninos que pedalam na nossa região, como o de você, Manuel. E muito obrigada pelo espaço aqui, sucesso por estar aqui na torcida, e fiquem ligados no nosso canal Encontro com a Bike, que vai ter muita coisa boa por lá. Então, agradeço, né? O agradecimento final é seu, mas em nome do Mamuto, agradeço a participação de vocês, tá certo? Os canais do Mamuto também estão abertos para vocês. As informações que a gente tiver agora sobre você, a gente vai com certeza colocar. E nós temos 2 grupos de WhatsApp, né? Que tem muito atleta lá, que às vezes nem sabe o que está acontecendo. Então, mande notícias, Ana manda notícia para a gente, Ana está lá nos nossos grupos. Fica mandando notícia, fica aí trocando essa ideia. E em breve, né, a gente vai ter aí, se Deus quiser, aí, a sua participação. Que venha, né, se não tiver, porque se estiver em meio a alguma temporada, talvez não possa, né, se arriscar numa prova, mas que venha, que possa participar conosco, conhecer as meninas, ter um papo, e aí vai ser um prazer para a gente, tá bom? Combinado, Então, Manuel. muito boa noite. Obrigado a vocês, obrigado a quem ficou conosco aí. Abraço pessoal que interagiu aí
nos comentários. E aí essa live vai ficar gravada e depois eu mando aí para Ana. E se quiser também colocar lá no canal, tá bom? Já fica registrado. Acho que você está registrado na hora de salvar, né? Pronto. Beleza. Tá bem, Vou combinado. tentar salvar. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Até logo. Valeu.